irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui novamente para mais um vídeo da série Entendendo Paulo, e dessa feita iremos falar sobre a eleição segundo Paulo, segundo o pensamento paulino. Eu ia fazer um vídeo de ambas as palavras, eleição e predestinação, mas não dá, porque é muita coisa, então ia ficar muito longo. Então eu farei um vídeo que é esse sobre a eleição e depois um outro sobre predestinação. É só assunto assim, moleza, né? Eu não vou entrar aqui nos meandros de calvinismo, arminianismo, não vou entrar nisso. Vou basear em Paulo, vou me basear em Paulo, tá? E dando aqui o pontapé inicial, o start, tá? Pense numa eleição onde você vai escolher um candidato para ser o seu representante. Presidente da República, um senador, um vereador, um deputado federal, estadual, um governador, um prefeito, enfim. Você tem que escolher alguém. Entre a pleiade de candidatos, você vai escolher aquele candidato que você acha melhor para ser o seu representante. Ok? Trazendo essa ideia para Deus, Deus escolheu também um povo. Tá? Deus escolheu um povo para si. E nós vamos entender isso. Então, sobre a eleição. Então, pense nisso. Uma eleição onde você escolhe candidatos, né, para ser o seu representante. E o vocabulário eleição, aqui em Paulo, nas cartas de Paulo, ou em outros textos, né? Lembrando que Paulo é o teólogo da eleição e da predestinação, porque foi o que mais falou sobre isso. O vocabulário da eleição ou de eleição, tá? Quando se fala em relação a Paulo, Paulo emprega 3 termos cognatos: um verbo, um substantivo e um adjetivo. O verbo é eklegomai, que significa, tá, eleger ou escolher. Então, o verbo eklegomai significa eleger ou escolher. O substantivo, que é eklog, tá, significa, você vai estudar esse verbo em algumas passagens, como Romanos capítulo 9, versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo 5, a 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4. Esse substantivo, eklog, ele significa, o seu sentido básico é escolha ou eleição. Escolha ou eleição. O substantivo eklog. E tem o outro, né, que é o terceiro termo, que é o adjetivo, que é eklektos. Eklektos, que significa basicamente eleito ou escolhido. Eleito ou escolhido, o adjetivo eklektos. Tá? Paulo também fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21, sobre os anjos eleitos. Mas sobre isso não vou discorrer, porque Paulo só cita aqui e não fala mais nada. Muitos trabalham, inclusive o calvinismo clássico, né, trabalha com isso, que Deus elegeu uns anjos, que são os anjos eleitos, aqueles que jamais irão cair ou se desviar, e aqueles que foram com Satanás em sua rebelião são os anjos não eleitos. Eu não vou entrar nesses meandros, né, porque Paulo não trabalha essas questões aqui. Só cita e não trabalha, não fala mais nada. Tá? A segunda coisa é a eleição de pessoas. A eleição de pessoas. Que Paulo fala da eleição de pessoas. A igreja é composta de pessoas. Israel é composta, a nação de Israel é composta de pessoas. E Paulo fala da eleição de Israel. O Antigo Testamento fala disso, vocês conhecem.
né? Abraão, os patriarcas, Deus escolhe Abraão, de Abraão Isaac, de Isaac Jacó, os patriarcas, né? De Isaac Jacó, de Jacó os seus 12 filhos, os 12 filhos, a nação de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel, vocês conhecem a história. Então Israel foi um povo escolhido, um povo eleito por Deus, mas Israel fracassou. A maioria da nação ali fracassou, rejeitou o Messias. E isso Paulo vai responder em Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, eleição. Romanos 10, Romanos 9, eleição. Romanos 10, rejeição. Romanos 11, redenção. Texto muito bonito, né, e polêmico também, né? Esses 3 versículos aí. Mas Paulo fala da eleição de Israel. Mas no Novo Testamento, Paulo, agora, ele trabalha com a ideia de eleição que vai além dos termos de Israel. Deus elege judeus e gentios, as nações. Porque, como ele diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, a barreira de separação que existia entre judeus e gentios caiu. Cristo derrubou. Cristo acabou. Porque pela cruz ele fez a reconciliação, a paz entre judeus e gentios, formando um único povo, a igreja. Que a igreja é composta de judeus e gentios. Cristo quebrou a barreira. Não há mais barreira. Não adianta você querer separar aquilo que Cristo, por intermédio da cruz, ajuntou. Então, ele escolheu, e a eleição envolve pessoas. A eleição envolve pessoas. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Paulo é claro quando Paulo fala que Deus escolheu. E sempre essa escolha está não no singular, mas no plural. Você pode pegar, nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou. Sempre, sempre está no plural, não no singular. Isso aí é claro. Em Romanos 8, versículos 28, 29 e 30 é claro. Deus escolhe, né? A escolha é baseada nele. Deus, ele elege, ele justifica, ele predestina, ele glorifica. Por quê? O entendimento da doutrina paulina de eleição, tá, precisa começar com a doutrina da teotologia, a doutrina de Deus. Por quê? Porque é Deus quem elege, é Deus que chama, é Deus que predestina. Então você precisa entender, tá, a teotologia, a doutrina de Deus. E a base que ele usa para escolher é o seu amor, conforme aqui Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Que a ideia aqui de eleição está qualificada em Efésios capítulo 1, de 3 a 5, de 4 maneiras, tá? Que é descrita. A primeira maneira, tá? Deus escolheu, por intermédio do seu Filho, Cristo Jesus, tá? Escolheu um povo para si, a sua igreja, antes da fundação do mundo. E esse povo está entre os judeus e as nações, os gentios. Então, a primeira é Cristo. A segunda é que essa escolha, essa eleição, ela é supla-temporal. Né? Ela é antes da fundação do mundo. Terceira, ela é redentora e moral. Por quê? Cristo, Deus, por intermédio de Cristo, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E a quarta e última coisa foi um ato de amor. Foi um ato de amor. Tá? E a ideia de eleição e predestinação que está em Efésios, né? Você trabalha em 3 maneiras o capítulo 1. Principalmente os versículos 3 ao versículo 14. Dos versículos 3 a 6,
tá? É as obras do Pai. O Pai arquiteta esse plano, antes da fundação do mundo. Dos versículos de 7 a 12, o Filho executa o plano elaborado pelo Pai. E os versículos 13 e 14, o Espírito Santo aplica essa obra redentora, a salvação. Então você vê a Trindade, tá? Do começo ao fim, na salvação dos homens, na escolha desses homens, desse povo seleto. Então, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Então, se você for resumir, tá? Se você for resumir essa palavra eleição, né? Se nós formos aqui resumir, eu resumiria assim. Resumindo tudo isso, para Paulo, a eleição significa que Deus, como um ato de seu amor, escolheu eternamente um grupo de indivíduos, entre judeus e gentios, em Cristo, para serem santos e sem culpa. E isso provocou a sua adoção, a adoção desse povo, na família de Deus, segundo um plano pré-determinado que incluía seu chamado, justificação e glorificação desse povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Segundo Paulo, porque foi Deus quem efetuou esse plano. Foi Deus quem efetuou esse plano, tá? Sendo a justificação a chave evidente para entendê-lo. Ninguém consegue fazer uma acusação definitivamente prejudicial contra os eleitos, os escolhidos, que Deus escolheu por meio de Cristo antes da fundação do mundo. Tá? Ninguém pode questioná-los ou acusá-los definitivamente, prejudicando-os contra os fiéis, e nada nem ninguém consegue separá-los do amor que está em Cristo Jesus. Então, o Deus que iniciou o plano, esse plano salvífico, de salvar judeus e gentios, escolhendo-os, com certeza irá concluí-lo. Então, essa é a eleição segundo Paulo. Seu resumo, tá? Para ficar bem claro e não ficar um vídeo cansativo, longo, difícil de se compreender. Então, a eleição envolve uma escolha de um povo que Deus escolheu entre judeus e gentios. Judeus e gentios que ele escolheu com base no seu amor, e a eleição está em Deus, o Pai, que envia seu Filho, e o seu Filho conclui na cruz do Calvário, né, aquilo que o Pai, antes da fundação do mundo, predeterminou, e o Filho executou, e o Espírito Santo aplicou e está aplicando na vida dos escolhidos que o Pai chama e está chamando, entre judeus e gentios. Isso é eleição, segundo Paulo. Amém? E se vocês gostaram aqui de mais um vídeo, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Eu continuarei aqui postando livros, tá? Só que eu estou postando de novo vídeos dessa série sobre Paulo, porque falar de Paulo é complexo, muito complexo, então tem que estudar direitinho, bonitinho, para não falar besteira, ok? Então divulgue esse canal aí para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de uma boa teologia, uma teologia séria, uma teologia ortodoxa, né? Bons materiais teológicos e acadêmicos, ok? Deus nos abençoe, até os próximos vídeos.